Esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura de Cuiabá. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. Eu vou perguntar de novo. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história dessa terra não se pode esquecer, digo que a memória é viva, eu vou mostrar, você vai ver. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. Eu vou perguntar de novo. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história vem de lá, a história vem de cá, vou dizer a todo o povo, ela vem do nosso lugar. A história dessa terra não se pode esquecer. Digo que a memória é viva, vou mostrar, você vai ver. Digo que a memória é viva, vou mostrar, você vai ver. Mãe, por que a vovó deixou a gente? Por que as pessoas boas morrem? Eu queria que a vovó ainda estivesse aqui. Meus filhos, para que tanta tristeza? Vocês não se lembram das lendas que ela contava? Que ela sempre dizia que quando uma pessoa morre, a sua alma passa a morar no corpo de animais? Como a onça pintada, por exemplo. Será que a vovó é uma onça pintada agora? Não sei, filho, mas o que vocês acham de a gente relembrar de algumas das lendas que ela contava? Assim, ela continua aqui, ainda mais pertinho da gente. Vocês querem? Sim! Ótimo! Eu começo com a minha preferida, a lenda da inundação geral, a que originou o povo Boi-Bororo. Numa época muito antiga, os indígenas fizeram um rio. E um homem, um tal de Jacuruguá, foi ver se tinha peixes na rede. Chegando lá, ficou muito surpreso ao encontrar o espírito Jacomé Amarelo. Aproximou-se na ponta dos pés e acertou-lhe uma flecha. Então Jacomé, para castigá-lo, mandou que as águas crescessem. A água fazia pruf, pruf, e inundava a terra. Então aquele homem começou a fugir. Correu à procura de seus companheiros e começou a gritar. Foge! Foge! A água vem contra nós! Sempre fugindo, chegou à aldeia e gritou novamente. Foge! Foge! Porque a água se aproxima! Correu até sua cabana e pegou uma brasa acesa. Fugiu das águas e subiu até o cume de um morro. O povo não havia lhe dado crédito e quiseram ficar ali mesmo onde estavam. E quando as águas estavam para alcançá-los, começaram a fugir, mas foram cobertos por elas e pereceram. Suas aldeias foram destruídas. A água matou também os pássaros, as feras e todos os seres. Mas mamãe, não sobrou ninguém? Sobrou sim, somente Jacuruguá sobreviveu. Ele se salvou porque tinha se refugiado lá no alto do monte, onde se sentou num pequeno espaço, o único que ficou enxuto. Então ele olhou em volta e viu que as águas tinham coberto quase tudo. As selvas, as savanas, e que chegavam até o monte e continuavam a subir, chegando até o lugar onde ele estava sentado, até que uma hora elas pararam. Ufa! Então Jacuruguá pegou uma pedra, colocou-a no fogo e depois a retirou, arremessando na água. Fez um shhh, viu que começou a diminuir. Aqueceu outras pedras e atirou-as de cá e de lá. E a água diminuía cada vez mais, até a terra começar a aparecer. Desceu do morro, dirigiu-se para sua aldeia e assoviou chamando seu povo. Mas ninguém respondeu. Logo disse: o que será de mim? Não acharei mais meus companheiros. Com certeza a água destruiu toda a aldeia. Procurou e olhou muito tempo ao redor. Finalmente encontrou um pequeno rastro. Então assoviou novamente. Foi quando alguém respondeu e em seguida ele se dirigiu àquele lugar. E ao pé de uma palmeira encontrou uma cerva encolhida e disse: certamente foste tu que respondeste ao meu assovio.
Ela respondeu: sim, fui eu. Mamãe, uma cerva respondeu? Ô, cabeça de bagre, você não ouviu que as pessoas quando morrem viram animais? Ah, é. Nesse momento, Jacuruguá percebeu que a cerva havia se transformado numa mulher, uma indígena, e juntos repovoaram aquela terra. E foi assim que nasceu o povo Boi-Bororo. E agora, quem vai contar a próxima história? Eu! Agora eu! A minha preferida é a da mulher que tinha 2 pombas. Havia uma mulher que vivia sozinha. E por isso não tinha ninguém que lhe preparasse um pouco de comida para quando voltasse cansada da floresta, ou que a ajudasse em seus afazeres domésticos. Um dia, porém, voltando da mata, teve a feliz surpresa de achar sua panela de barro cheia de comida. Quem terá preparado a comida para mim? Exclamou a mulher. Com a fome que tinha, nem perdeu tempo procurando, logo começou a comer. Encontrou outras vezes a sua panela com comida e queria muito saber quem lhe fazia tal favor. Os seus vizinhos só sabiam que durante as suas ausências, na sua casa se ouvia barulho e sonoras gargalhadas. Mas quem poderia ser? Se com ela na cabana só havia 2 pombas, das quais cuidava com todo o carinho. Grande era o desejo de poder explicar a coisa, mas não conseguia. Finalmente, lhe veio à mente fingir que ia à mata em busca de frutas. Pegou seu cesto e saiu. Voltou muito mais cedo do que costumava, e quando chegou perto da cabana, andou devagarinho, parando de vez em quando para escutar. Era certo que havia alguém lá dentro. Ela conseguiu ouvir 2 vozes muito suaves e depois gargalhadas altas que davam gosto de ouvir. Abriu imediatamente a porta e viu 2 meninas preparando a sua comida. Tentaram logo se transformar em seu estado natural, mas não tiveram tempo, porque a mulher logo lhes impediu e disse: não se transformem, sejam minhas filhas. Então as abraçou. Ali compreendeu tudo perfeitamente. As 2 pombas transformavam-se em meninas e lhe preparavam a comida em retribuição pelo cuidado que recebiam. E assim, a mulher que vivia sozinha ganhou 2 filhas. Vige! Essa história me lembrou a lenda que a vovó contou quando a gente ganhou um papagaio. Qual? Aquela sobre o bico dos pássaros. Se chama Meri e o bico dos passarinhos. Isso! Reza a lenda que um dia os passarinhos foram se queixar com Meri porque os seus bicos eram pouco resistentes e por isso não podiam quebrar os cocos duríssimos das palmeiras para comer. Meri respondeu que se reunissem. Quando todos se juntaram, Meri apareceu e começou a distribuir novos bicos. Primeiro, a arara vermelha, que Meri substituiu o antigo bico por um novo, feito de uma pedra branca muito dura. O segundo passarinho era o papagaio e quis provar o bico logo. Vendo que era bom, foi embora contente. Veio depois a arara amarela, que botou um bico de pedra preta muito forte. Ela testou e também ficou satisfeita. Aproximou-se a arara azul escura e colocou um bico novo, feito de uma pedra negra tão resistente que rompe os mais duros cocos de palmeira. Passaram depois todos os outros. Cada um deles, Meri pacientemente fez a substituição. E se foram alegres, assim é explicada a cor dos bicos dos pássaros. Quem era Meri mesmo? O sol! Ah, tá! Então agora é a minha vez de contar. A minha lenda preferida é a mais legal e emocionante de todas. Se acha! A história do dragão Aroi-Butoriku. Aroi-Butoriku era um dragão que vivia devorando gente. Na sua caverna só se via um enorme branquejar de ossadas humanas. Era tal a voracidade do monstro que a região ao redor de sua gruta macabra estava despovoada, porque muitos foram devorados e porque outros fugiam para se salvarem.
ninguém ousava nem mesmo armar ciladas ao dragão. Conhecida a situação, um tal Bocador-Ireu se ofereceu para combater o monstro e de feito se preparou. Se preparou como? Preparou-se com jejum, coisa raríssima para o seu povo, pois eram verdadeiros devoradores. Bocador-Ireu, quando se sentiu pronto para a empreitada arriscada, procurou alguém que o acompanhasse à caverna. Muito custou achar um companheiro, porque ninguém tinha coragem de aceitar o convite. Finalmente encontrou um colega de aldeia que o acompanhou cautelosamente à caverna de Aroi-Butoriku. Quando chegaram, Bocador-Ireu disse ao companheiro: sobe naquela rocha até lá em cima na entrada da caverna, e quando estiver lá, bate forte com os pés, até que o dragão saia. O colega balbuciou algumas palavras e depois, todo trêmulo, obedeceu. Quando chegou ao lugar indicado, Bocador-Ireu se colocou a poucos passos da caverna. Ao chegar bem no meio, fez sinal ao companheiro para que batesse. Não tardou em aparecer um animal enorme, que vendo lá no meio aquele corajoso homem, deu um forte sibilo e voou ao seu encontro para devorá-lo. Bocador-Ireu, muito ágil, começou a correr rapidamente, procurando de propósito os lugares mais impenetráveis possíveis. Lugares estreitos, tortuosos, por montes, rochas, vales, pântanos, sempre correndo, sem parar. E o dragão sempre atrás. Mas as suas forças iam diminuindo. Já não aguentava mais. A certo ponto, numa grande floresta, o valente homem viu um enorme tronco abatido. Para lá se dirigiu e, agachado, passou agilmente por um vão que tinha entre o chão e o tronco. O dragão o seguiu e, furioso, enfiou-se pela estreita passagem, ficando preso naquela armadilha. Tentou de todos os modos se livrar, mas as forças já não eram suficientes. Bocador-Ireu deixou Aroi-Butoriku se debater furiosamente por um bom tempo. E quando viu mais morto do que vivo, o atacou e o matou com outro tronco. Ao voltar para sua aldeia, ele e seu companheiro foram recebidos com grandes festejos em comemoração à sua vitória. Vote! Eu morria de medo dessa. Ah, eu não tinha medo não, mas a das pombinhas ainda é minha preferida, porque a vovó sempre contava quando fazia o nosso comer. Eu sempre vou gostar mais da minha, mas confesso que a história dos bicos dos pássaros é legal também. Viram só? A avó de vocês sempre vai estar conosco através dessas lendas. E sempre que a saudade bater e quiserem senti-la por perto, basta contar uma dessas histórias para as outras pessoas. Assim, a vovó nunca nos deixará.